Olá a todos e bem-vindos. Hoje vamos explorar a história da comunicação visual e como ela evoluiu ao longo dos anos. A comunicação visual é uma das formas mais antigas e fundamentais de se comunicar. A comunicação visual é a transmissão de ideias e informações através de elementos visuais, como imagens, gráficos, símbolos, letras e cores. É uma forma de comunicação que tem evoluído ao longo dos anos, acompanhando o desenvolvimento da humanidade e as mudanças tecnológicas. As primeiras formas de comunicação visual foram as pinturas rupestres e as gravuras em cavernas, datada de mais de 40 mil anos atrás. Os povos antigos usavam símbolos e marcas em objetos e vestimentas como uma forma de identificação e comunicação, sinal de que a comunicação visual através de símbolos, desenhos e ícones havia chegado para ficar e se tornar relevante para as civilizações. Na antiguidade, surgiram os hieróglifos egípcios e a escrita cuneiforme na Mesopotâmia, que permitiam a transmissão de informações de forma mais complexa. Esses sistemas permitiram que as pessoas se comunicassem em uma escala muito maior do que antes e foram a base para a criação de inúmeras línguas e alfabetos ao redor do mundo. Os vikings identificavam seus escudos como ícones representativos das suas tribos e aldeias, demonstrando força e união. Os romanos utilizavam imagens e moedas e relevos para retratar eventos históricos e mitológicos. Na Roma Antiga, a sinalização dos caminhos e as distâncias entre as cidades já eram sinalizados, assim como alguns locais importantes, e na representação da profissão dos artesãos ou comércio como um mocap pendurado sobre a porta, que eram itens muito usados. Durante a Idade Média, no século V, os manuscritos, os vitrais nas igrejas que contavam histórias através das imagens e as gravuras em xilogravura eram as principais formas de comunicação visual. No Renascimento, surgiu a tipografia, possibilitando então a impressão de livros em larga escala. As ilustrações também se tornaram populares nessa época, assim como as pinturas renascentistas. No final do século XIX, a comunicação visual experimentou um grande avanço com a invenção da impressão em massa. A partir de então, as imagens e palavras poderiam ser reproduzidas rapidamente e em grande quantidade, o que levou à popularização dos jornais e revistas impressos. Na década de 1920, a publicidade começou a se tornar cada vez mais comum e a comunicação visual se tornou uma ferramenta importante para persuadir as pessoas a comprar produtos e serviços, através de anúncios, cartazes e folders, e principalmente na fachada dos estabelecimentos comerciais com a utilização da mensagem simples e direta. Até hoje, os caminhos e estradas, as placas indicativas ajudam na orientação das populações, direcionando o caminho a ser seguido e informando as distâncias a serem percorridas. Com a invenção da fotografia, a comunicação visual ganhou uma nova dimensão, possibilitando a documentação de fatos históricos e a criação de novas formas de arte. Com a chegada do cinema e da televisão nas décadas seguintes, isso possibilitou a criação de novos formatos de comunicação visual. Com a popularização dos computadores e softwares de design, surgiram novas formas de criação e de produção de conteúdo visual. Atualmente, a comunicação visual desempenha um papel fundamental na era digital. As redes sociais e o marketing digital utilizam imagens e vídeos como forma de comunicação com o público. As tendências atuais do design gráfico incluem o uso de elementos minimalistas, cores vibrantes e animações. Atualmente, até mesmo sinais aparentes em plantações de trigo atribuídas aos alienígenas são um exemplo de comunicação através de ícones e desenhos, ainda sem interpretação e que envolvem cálculos matemáticos. Nos últimos anos, com a evolução das matérias-primas, tecnologia e equipamentos, a comunicação visual deu um salto em qualidade e quantidade de alternativas. A impressão digital em grandes formatos sobre lonas vinílicas e adesivos revolucionou o mercado. As máquinas de recorte CNC, routers de recorte e cortes a laser possibilitaram uma melhoria na qualidade, produtividade e agilidade. A mídia exterior se aproveitou muito bem e utilizou massivamente, modificando a maneira como a informação chega até nós. Com o crescimento da tecnologia digital, a comunicação visual se tornou ainda mais acessível e ambígua. Hoje em dia, a comunicação visual é parte integrante da cultura visual em todo o mundo, presente em todas as mídias e plataformas.
As redes sociais e a internet, por exemplo, são um espaço onde a comunicação visual é fundamental para a criação de identidades de marca, engajamento do público e difusão de mensagens, permitindo que as pessoas criem e compartilhem imagens e vídeos instantaneamente, tornando parte integral do marketing e do branding. A criatividade dos arquitetos e profissionais da área é instigada frequentemente na busca de novas formas de mídia para informar o espectador da forma mais direta e efetiva, utilizando todos os recursos de luz, cor e materiais atualmente disponíveis. Enfim, a história da comunicação visual representa um caminho de inovação e evolução constante, acompanhando a evolução da humanidade e das novas tecnologias e técnicas ao longo dos anos, surgindo continuamente para torná-la ainda mais eficaz e impactante. E assim chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado desta breve história da comunicação visual e sua evolução através dos tempos. E obrigado por assistir. Até a próxima.